Esse aqui, pessoal, exercício 11 da página 35 agora, tá? Então, veja só. Em determinada residência, pode-se ligar aparelhos elétricos tanto em 127 volts como em 220 volts. Deixa eu ver se eu coloquei para gravar. Coloquei. Nessa residência, existe um chuveiro elétrico de 220 watts, né? Então, aqui a gente tem, onde está meu cursorzinho aqui, ó, 220 watts, então, né? Tá aqui. Só trocar a cor aqui da canetinha. 220 watts e 127 volts, tá? Que no inverno não aquece a água adequadamente. Sabendo-se que a corrente elétrica máxima disponível na residência é 30 ampere, então isso aqui é uma informação importante para a gente deixar aqui, né? Ó, 30 ampere, tá? Veja as alternativas apresentadas para resolver o problema. Bem, se a corrente máxima é 30 ampere, significa que se passar disso pode prejudicar o circuito elétrico, né, gente? Então tem um disjuntor lá, provavelmente, que no máximo passa 30, tá? Como a gente já conversou aí no passado. Bem, então aqui tem as alternativas. A alternativa A, ligar o chuveiro em 220 volts, tá? Então essa ele colocou uma alternativa. Vamos analisá-la primeiro. Bem, gente, se o nosso chuveiro está escrito que as especificações dele é 2.200 watts, 127 volts, significa que eu não posso colocar esse chuveiro em 220 volts, porque ele foi fabricado para funcionar em 127. Se eu colocar em 220, ele vai queimar, tá? Ele vai superaquecer, ele vai liberar muita energia, na verdade ele vai liberar 4 vezes mais energia do que está aqui, tá? Então ele vai fazer o que? Vai superaquecer e vai queimar, tá certo, gente? Então a gente não pode ligar aparelho 127 em 220 volts que ele queima. Então essa opção aqui, alternativa 1, já se foi. Segunda alternativa, trocar o chuveiro. Neste caso, temos 3 opções para o novo chuveiro. Então, agora vamos analisar isso aqui, ó. A primeira, letra A, fala que se eu pegar e trocar o meu chuveiro de 2.200 watts e 127 volts por um chuveiro de 2.200 watts, mas 220 volts, coloco numa DDP maior aqui, né? Uma voltagem maior, 220. Será que vai resolver? Vai esquentar mais? Lembra que quem faz esquentar é a potência. Olha o que eu tenho. Eu estou trocando 6 por meia dúzia, né? Aquela história, nesse caso, 2.200 por 2.200, né? Então, são 2.200 watts de energia, ou seja, 2.200 joules por segundo por 2.200 joules por segundo. Não esquenta nada, vai esquentar a mesma coisa, só vai mudar a tensão, né? Então, essa aqui já não pode ser. Agora, eu tenho duas opções. As duas, como a gente já viu que quem faz esquentar mais é a potência, eu tenho duas potências iguais nesse caso, 4.400 watts e 4.400 watts. Aparentemente, as duas respostas são verdadeiras, né? Só que um chuveiro está em 127 volts e o outro chuveiro está em 220 volts. O que muda aqui, gente? Muda a corrente elétrica, né? Nesse chuveiro de baixo, a gente vai ter uma corrente menor e nesse de cima uma corrente maior. Por enquanto, os dois ainda são verdadeiros, né? Os dois vão aquecer mais. Agora, olha o que eu tenho. Eu tenho uma limitação aqui na minha corrente elétrica de 30 amperes no máximo. Então, se eu fizer uma formulazinha aqui do π, P igual a I vezes U, eu consigo descobrir qual deles tem maior corrente. Então, a potência é a mesma, então vai ficar 4.400 é igual a... Está bem ruim aqui de eu escrever com esse troço hoje. 4.400 é igual a corrente elétrica que eu quero descobrir vezes a DDP. Nesse caso, vou fazer para a letra B primeiro, 127, portanto, tá? Então, quer dizer que eu vou ter uma corrente elétrica aí, fazendo a continha de 4.400 dividido por 127, tá, gente? Então, eu vou ter uma corrente elétrica aí, fazendo as continhas aqui, eu já fiz aqui do ladinho, dá 4.400 dividido por 127, dá 34,6. Então, nós teríamos aqui uma corrente de 34,6 ampere, tá? Então, veja só. Eu já percebo que aqui, ó, eu vou ter uma corrente que ultrapassa o meu limite da minha residência, que é de 30 ampere. Então, não pode ser. A outra corrente vai dar aí, é igual a quem? Vai ser a mesma continha ali, ó, 4.400, só que daí dividido por 220. 4.400 dividido por 220. Opa, 220.
que nesse caso aqui, ó, a gente encontra 20, né? 20 amperes, tá, gente? Então, aqui eu observo que a minha corrente vai estar abaixo do meu limite, que é 30, e, no entanto, consumindo, né, transformando 4.400 watts de potência, portanto, né, ou seja, a minha opção é a letra C. Tá certo, gente? Então, esse daí, se alguém ficar em dúvida, depois pergunte, tá bom?